Desculpa, falha técnica aqui, mas o Google resolveu primeiro me tirar do meeting no outro e agora resolveu que não quer, tá contra o Apple aqui. Então, como é que é? A gente é apenas uma vítima do opólio, né? Então, beleza, eu sou Eusébio, eu sou professor aqui na Universidade de Baltimore, sou diretor do Centro de Comunicação Digital, Comércio e Cultura. Isso aqui até o próximo mês. A partir do mês que vem, eu vou estar na Escola do Futuro da Inovação, na Arizona State University, também com um cargo de professor compartilhado com a Thunderbird School of Global Management. Então, basicamente, o que eu quero conversar com vocês hoje é tentar entender um pouco esse processo de transformação digital e como ele está afetando organizações e a força de trabalho, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a entender um pouco esse processo de criação de um ecossistema. Cris, pode passar para a próxima? Mais uma vez, Cris, desculpa, obrigado, né, Ruas, pelo convite, é sempre um prazer. A Cris, eu conheço ela desde 94, pessoal, antes dela ser namorada do Mauro. Então, outras histórias lá de Soledade, né, Cris, mas tudo bem. Então, por onde que a gente começa? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem algumas tecnologias que elas foram, digamos assim, elas foram crescendo, elas foram se difundindo em vias paralelas. Uma delas é a internet, que ela começa basicamente com uma tecnologia militar, passa para uma tecnologia de apoio à pesquisa, e só na metade dos anos 90 ela entra como uma tecnologia para comercial, né? Você tem uma outra tecnologia que é a comunicação sem fio. Basicamente começa com os telefones celulares, aquelas pedras, né? E ele, até o início dos anos 90, da metade dos anos 90, final dos anos 90, ele continua sendo basicamente um sistema de telefonia, e a partir do início dos anos 2000, quer dizer, não necessariamente no Brasil, mas foi quando eu saí de Porto Alegre e fui para o Japão, foi exatamente por isso, que era para estudar a ideia do comércio eletrônico em celulares, porque é o único lugar do mundo que realmente eles estavam fazendo isso. Então, você tem essa convergência de uma série de tecnologias, né, que começam a convergir. E se você pensar no telefone celular, e pensar agora eu acho que o Ruas vai rir, na casa dos gravadores, te lembra? Lá no Centro Comercial João Pessoa? Essa era uma loja dos anos 80, né, de eletrônico. Né? Mas se você pensar no departamento de eletrônico da Mesmo, por exemplo, nos anos 80, você vai ver que todas as tecnologias que estavam numa loja de eletrônica estão aqui. O aparelho de música está aqui, a televisão está aqui, o computador está aqui, a câmera está aqui, né? O telefone está aqui. Você começa a ver uma série de tecnologias que elas começam a se miniaturizar e converger. A outra coisa que é importante é começar a entender que essas tecnologias elas começam a não ter uma barreira. Você não sabe mais por exemplo, você vai olhar o seu e-mail, você pode olhar o seu e-mail do telefone, do relógio, do refrigerador, da televisão, do laptop, do tablet. Então, eu tenho um paper que a gente chama isso de sistemas ubíquitos de mídia, né? Mas a parte importante que a gente tem que entender é que, na verdade, um fator não é o que é possível, mas é o que é possível a qual preço. Por isso eu ponho ali a lei de Moore, que fala da questão do crescimento tecnológico em relação ao custo. Né? Se você pensar o que eu paguei no meu primeiro PC, não no meu primeiro MSX, lá nos anos 90, que eu acabei ficando sem porque o Collor confiscou a poupança do meu pai. Mas é verdade, isso eu tenho trauma até hoje. Né? Mas se você pensar no primeiro PC que eu comprei, eu tinha pago, acho que já era aqui nos Estados Unidos, eu paguei, sei lá, uns $1.000 e poucos, e a capacidade do meu PC é muito inferior ao relógio que eu uso hoje, que eu paguei na China, sei lá, $15, uma coisa assim. Então você começa a ver esse crescimento da capacidade tecnológica em relação ao custo. Cris, vamos adiante?
Mas o que é isso daqui ele faz? Na verdade, a mudança que ela ocorre, ela é muito mais uma mudança da relação de tempo, espaço, interação e o apoio às tasks, né, as tarefas, sei lá, o que você vai fazer. Então, eu me lembro do Ruas, ele tinha um escritório lá na João Pessoa, antes da gente mudar para a sede da Washington Luiz, que tinha lá um PC. Então, aqui é basicamente assim, ó, aqui é espaço e o tempo, aqui é o PPGA lá na João Pessoa, Ruas, e aqui é a casa do Ruas. Esse é o movimento aqui do Ruas durante o dia. O único lugar no tempo e espaço, quando era estacionário, ele tinha que estar na mesa dele, lá do PPGA, para poder, sei lá, mandar um e-mail lá para Grenoble. Mais tarde, o que aconteceu? O Ruas comprou um modem da CRT de 14 kbps, que parecia um gato gritando, né, quando conectava, e também tinha uns, sei lá, como é que chama? LAN houses, né, internet cafés. Então, o que acontece? Você começa a ver que existe uma expansão na relação do tempo e espaço, na capacidade de poder acessar a tecnologia de informação. Mais tarde, depois de 5 anos na fila do celular, né, Ruas? Conseguiu uma linha antes da privatização, e daí, quando veio os primeiros sistemas de WAP, né, de Wireless Application Protocol, tinha já o primeiro celular com e-mail. E o que mudou aqui, na verdade, é a relação do Ruas, no caso, da possibilidade dele poder ter o apoio dessa tecnologia de informação com relação ao tempo e ao espaço, praticamente tirando aonde que não tem cobertura, ou a bateria acabou, que seja, mas praticamente existe um contínuo. E essa é uma disrupção fundamental que ocorre na evolução desse ecossistema, de um ecossistema estacionário para um ecossistema ubíquo. Então, esses são os aspectos de disrupção, que é muito mais o tempo, o espaço, a interatividade e o suporte, né, o apoio às atividades. Pessoal, uma coisa que é engraçado para mim, dar inglês é a aula mais fácil, que até as piadas já estão prontas, né? Mas se eu der uns coices no português, por favor, me desculpe. Vamos para o próximo, Cris. Então, o que a gente tem, basicamente? Você está vendo que tem uma série de tecnologias, seja elas de conexão sem fio, de portabilidade, de processamento de dados, que ela emerge esse ecossistema digital, que ele faz basicamente duas coisas. Do ponto de vista do ser humano, ele permite um contínuo de apoio a atividades, independente de tempo e espaço, e do ponto de vista de objetos, ele permite que esses objetos, as affordances, né, desses objetos, elas sejam argumentadas, elas sejam aumentadas. Por exemplo, se eu pensar do ponto de vista de um sistema de mídia ubíquito, né, foi aqui exatamente aquele exemplo que eu falei, você tem uma fluidez de uma série de aparelhos, seja até uma Alexa, né, um Google Speaker, ou que seja um Fitbit, que dá tremelique. Isso são sistemas de interação entre o ecossistema digital e nós, seres humanos. Do outro lado, você tem, por exemplo, como se chama? Esse copo, sei lá, esse mug, que ele tem um sensor aqui dentro, que fala da temperatura, quanto tempo essa água está, e uma série de outras coisas. Então, o que ele faz? Ele se torna um objeto físico, um objeto que a gente chama de cyberfísico, ou ciber, sei lá como ele fala em português, de ciberfísico, sei lá, né? Que ele se torna essa mistura de um objeto físico com camadas, né, com layers digital de valor. Então, começa a entender que são duas coisas que vêm juntos, isso aqui depois vai chegar num modelo que vocês vão entender o que ele faz. Mas as principais características da tecnologia, que ela é conectada, ela eu gosto dessa palavra em português, a Maroco me ensinou, embarcada, que é o embedded, e ela é inteligente, no seguinte sentido que ela gera dados e processa. Vamos para o próximo, Cris? Então, começa a se criar uma realidade cyber-physical, né? Que, por exemplo, você tem aqui esse ticket, que é esse ticket? Ele é um pedaço físico que grava uma informação.
que eu apresentando ele, junto com o meu passaporte, diz que eu posso voar de São Paulo aqui para Washington, né, no assento tal, fala quem eu sou, fala qual é o grupo que está a boarding, fala qual é o assento, né, fala uma série de coisas sobre mim. Só que esse artefato, ele é atual, né, up to date, até o momento que ele foi impresso. Já quando eu tenho esse aparelho aqui, e dentro das milhares de funções que esse aparelho faz, ele também começa a operar como o meu cartão de embarque, né? Só que ele tem uma vantagem: por ele ser fluido, por ele ser digital, por ele ser conectado, a informação aqui ela é atual até a última vez que ele foi conectado e atualizado. Então você começa a ver esse processo de digitalização de objetos físicos e objetos digitais, além da criação de uma realidade físico-cibernética. Acho que essa ficou boa em português, física cibernética. Vamos lá para a próxima, Cris? Então, vamos pensar um pouco se... Tá, legal, entendi que tem esse ecossistema digital, né? E daí, muda as coisas? Vamos para a próxima, Cris? Vamos pensar em contexto, vamos pensar nas fronteiras, vamos pensar na produtividade. Se você olhar essa foto em preto e branco, né, você consegue entender que vamos pegar aquele sujeito de gravata que é muito engraçado, ele parece muito com o menino aqui que está na outra foto do lado, mas não são a mesma pessoa, não tem nada a ver. Esse é um ex-aluno meu quando eu era professor na universidade, que eu tirei a foto. Mas parece com o cara, eu achei engraçado no final da história. Mas pensa no cara que está nesse computador, né, provavelmente é um XT, final da década de 80, início da década de 90. Todo momento que ele está dentro pensa no número de canais, pensa no número de conexões que existe. Ela é realmente limitada, e ela também limitada a ele estar sentado naquela cadeira. Já vamos olhar para a foto do lado, e você vê o desktop, você vê o laptop, você vê o iPad, você vê o telefone, e também você consegue ver, mas ele também está com o relógio. São 5 diferentes aparelhos de mídia conectados com o sujeito. Além disso, pensa no número de nódulos da rede que estão lá. Instagram, Facebook, e-mail, sei lá, a rede social que ele tem, não sei aonde, TikTok, o que seja. Né? Então você começa a entender que existe uma expansão muito grande de uma fluidez de contexto. Uma das coisas que eu geralmente falo em palestras, eu dei uma ontem, cara, em Toulouse, na França, né, e que todo mundo faz, ou na Gana, ou na China, eu faço a seguinte pergunta: vocês olhem bem para a câmera com uma cara de que não pode mentir. Vocês responderam alguma mensagem estando sentado no banheiro? Olha, todo mundo com cara de culpado aí, tá vendo? Quer dizer, eu estava aqui no Banco Mundial, que é aqui em Washington, e estava conversando com um cara da Google, que ele é um artista de dados. O que ele faz é fazer demonstrações gráficas sobre os dados. Ele estava mostrando uma pesquisa que uma faixa de 40% das pessoas consomem notícias, né, estando sentado no banheiro. Isso daqui, por mais engraçado e jocoso que pareça, mostra o nível da permeabilidade desse ecossistema na nossa vida e essa constante conexão. E muito dessas ideias de vida, trabalho e vida, work-life, não sei o quê, elas existem num paradigma pós-guerra industrial, do qual, principalmente agora, durante a pandemia, a gente viu uma superposição de como eu posso dizer, de boundaries, né, de contextos. Né? Se você pensar aqui na minha casa, eu estou com o meu trabalho, né, eu tenho uma série de professor visitante, que eu andei. Então, tem dias que eu começo no Cairo, termino na Nova Zelândia, e não saio de casa, e ainda tenho meu trabalho aqui, as minhas crianças estão na escola, e a minha mulher está fazendo um trabalho. Quer dizer, você vê uma superposição de tempo e espaço totalmente conectada por esse ecossistema digital, que realmente não permite e não respeita, muitas vezes, essas fronteiras da vida familiar ou não. A outra coisa que a gente pensa é sobre produtividade. E muitos dos fatores de produtividade, eles são pensados também, eles foram desenvolvidos dentro de um paradigma de tempo e espaço diferente do que existe hoje no ecossistema digital. E que, se você olhar, por exemplo, essa foto aqui, essa é do Congresso aqui nos Estados Unidos. Olha o que os caras estão fazendo, jogando paciência.
Então existe uma falácia da ideia que quando mais tecnologia você colocar, né, mais produtivas as pessoas vão ser, não necessariamente. E para quem é professor sabe, você está numa sala de aula, principalmente você pega da graduação, metade da turma tá em outro planeta, mesmo eles estando conectados. Vamos para a próxima, Cris? Clica mais uma. Dá mais um. Mais um. Deu. Esse, não, volta. Aí. Essa é uma questão também, não. Aí, não. O anterior. Aí. Para. Deu. Essa é uma questão que vocês acabaram de ver, uma questão geracional. Eu e minha filha, que ela tem 12 anos, né? Eu tenho um pouquinho mais que isso. E você vê que eu sou um imigrante digital, por mais tecnológico que eu sou e etc., eu ainda me lembro, né, eu estava brincando ontem com essa turma de Toulouse, que quando eu estava aprendendo francês, eu tinha um dicionário Petit Larousse, e eu aprendi fui lendo Asterix, né, foi onde foi minhas aulas de francês. E eu tenho essa ideia, por mais que eu falo 7 idiomas e fui aprendendo, eu ainda tenho essa ideia de buscar em dicionário. Né? Eu não olho mais em dicionário em papel. O Becker ainda olha, viu? Esses dias ele pegou o dicionário em papel, a gente estava trabalhando. Né? Eu disse, pô, Becker, né? Mas eu olho no Google Translate, ou eu olho em definições. O que a Chiara faz? E o Vitor é o meu menino, o Vitório, ele tem 8 anos. Eles estão fazendo um trabalho, eles têm que entender, sei lá, a palavra immigrant. Eles olham para cima e falam, Alexa, define immigrant. Eles automaticamente já pensam nessas affordances do ecossistema, que eles sabem que a Alexa resolve esse problema muito mais rápido do que eu. Então você tem uma série de desafios e oportunidades de pessoas que pensam e levam valor desse ecossistema de forma diferente. Então, pelos próximos 20, 30 anos, você ainda vai ter essa superposição de pessoas que lembram do mundo sem internet e de pessoas que lembram do mundo, não conseguem lembrar do mundo sem internet. É a mesma coisa que aconteceu com a eletricidade, com outras coisas, não é nenhuma novidade isso. Mas o que você tem que ver é que essa disrupção, ela também muda uma série de coisas, como comportamentos, né? E também pensa numa sala de aula de 20, 30 anos atrás, uma própria sala de aula, né? Eu sou 10.27.949, então eu sou /94 lá na Federal do Rio Grande do Sul. Né? A minha sala de aula é muito diferente da sala de aula que tem hoje. A outra coisa que é importante é você pensar em comportamento. Essa foto, eu absolutamente amo essa foto, que é a melhor festa de todas. Então você vê essa foto, o que você tem? Você tem um grupo de jovens compartilhando o mesmo tempo, espaço físico, mas cognitivamente eles estão em outro lugar. Pode até ser que a menina de vermelho está perguntando para a menina de preto se o cara ali é solteiro, não sei. Mas o que você está tendo aqui é essa disrupção, eu chamo de decoupling, né? Essa decoplagem, sei lá, de tempo, espaço e interação. E isso também muda o comportamento e normas sociais. Vamos adiante, Cris? Dentro dessa ideia de decoupling, né, de separação das coisas, você tem dois fatores que são muito importantes. Uma, ela é a questão da inovação, e a outra é a questão do empreendedorismo. Quando a gente pensa em inovação, a primeira coisa que ocorre é o que eu chamo de deconstrução disruptiva, que a forma e a função, que quem estuda design sabe muito bem, que por muito tempo essas duas coisas são colocadas como juntas, elas separam. Esse exemplo que eu tenho ali, do disco, do CD, da fita cassete, etc., toda vez que queria comprar uma música, né, a Cris, quando quis comprar o CD da Legião Urbana, te lembra, Cris? Não era CD, era long play ainda da Legião Urbana, né? Era esse disco grande ali, eu nem sei mais como chama, era esse aí que eu tinha da Legião Urbana. Quis comprar o LP, ela tinha que comprar todas as faixas, né? E ela tinha que comprar um objeto, que eu chamo um pedaço de hardware, né? Um pedaço de objeto físico para bater isso. Quando você começa a ver essa dematerialização, não só do processo de conteúdo e mídia, mas também dos mecanismos de distribuição, né? Downloadando, e quem fez isso foi a Napster. Mas a Napster foi
processada por uma série da indústria fonográfica, e a Apple foi muito inteligente e criou o iTunes, que usou o mesmo modelo do Napster, só que gerou um modelo de revenue, de renda, em cima disso. Então agora, se a Cris quer pegar uma música do Legião Urbana, ela vai no iTunes, ou no Spotify, que seja, compra uma track só e pronto. Então você tem essa disrupção digital. Da mesma forma, você pode fazer, como eu falei aqui nesse meu caneco aqui, que não é do Inter, mas é do CIO Forum, ele tem uma agregação de valor por ser um sistema físico cibernético. O exemplo que eu dou, se você tem a foto desse menino com uma escova de dente. Essa escova de dente é uma escova de dente que tem um giroscópio e ela é conectada ao celular. E a criança joga um joguinho que basicamente mapeia a arcada dentária e faz com que ela pega e escove o dente tudo direitinho, por cima, por baixo, do lado, por 2 minutos, etc, etc. O que você está fazendo, você tem o escova de dente, que na verdade foi inventada na China mais ou menos 1.200 anos atrás, não mudou muito se você pensar no design, né? Pode até ter a Oral-B dizendo, não sei o que, agora faz tremelique, mas você tem agora essa mudança do objeto físico com uma agregação de valor cibernético ou digital. Vamos pensar no seguinte, na geração de valor para os diferentes stakeholders que existem aqui. Para a criança, se diverte no que está escovando o dente e melhora a higiene bucal. Para os pais, é uma paz, porque não precisa ficar brigando. Ai, guri! Vai escovar os dentes, né? Não precisa estar brigando com a criança. Mas também me permite entender melhor o quanto as minhas crianças estão fazendo a higiene oral delas ou não. Pensa nessa geração de dado e como ela pode ser levada para o dentista. E quando o dentista vai fazer o check-up dos meus filhos, ela vai saber se as crianças estão escovando os dentes ou não. Pensa no valor desses dados para uma empresa como como é que chama? Colgate, a Colinos, a Unilever e coisas desse tipo. Então você começa a ver que existe uma fluidez a partir da geração de dados de um objeto físico que ele se torna físico cibernético. A outra coisa que é genial de olhar é, pelo artefato digital, ter uma certa fluidez no processo de produção e de distribuição, você tem uma democratização dos meios de produção e distribuição. Mas existe, ao mesmo tempo, uma falácia que o nível de valor que é criado e o nível de valor que é apropriado, ele é diferente. Um exemplo clássico, aí no Brasil, o YouTube, você tem uma série de pessoas produzindo conteúdo para o YouTube. Quando eu saí do Brasil, que a única pessoa que podia, as únicas empresas que faziam conteúdo, na verdade, era ou a Globo, ou o SBT, ou a Manchete, você está revelando a idade, mas, e acabou, a Bandeirantes. Você tinha que ter um canal de televisão para criar e distribuir conteúdo, praticamente. Você tem agora isso, porém, se você pensar no valor que é criado pelo YouTuber versus o valor que é apropriado pela Google, né? Ou se pensar no Uber, o valor que é criado pelo motorista versus o valor que é apropriado pela Uber, essa ideia de democratização dos meios de produção e distribuição, ela tem um porém, que você tem uma tendência a monopólio e você tem um desproporcional alocação de valor. Vamos adiante, Cris? Tá indo. Não, confia em ti. Então, e os dados, que hoje em dia, principalmente na Europa e na Califórnia, é um problema clássico. Vai adiante, Cris. O maior problema que a gente tem é que, no momento, por muito tempo, o problema que existia é como é que nós conseguimos dados. Hoje a gente mora num oceano de dados, do qual eu digo que a gente é rico em dados, pobre de informação e miserável de conhecimento, né? O desafio que existe hoje é o que a gente faz com tanto dado. Como é que você agrega valor a esses dados e como é que você extrai valor desses dados, né? Uma história que eu conto, mas por questão de tempo e do atraso que deu, eu vou pular um pouco, o que aconteceu comigo, eu vou dar a compacta. Eu estava voltando para casa da universidade, eu peguei um buraco na estrada, estourou meu pneu, eu apertei um botão, daí vem a voz de Deus dizendo, o senhor está bem? Eu digo, cara, o senhor, professor Eusébio, está na estrada tal, quilômetro tal, e está com problema na sua roda dianteira esquerda.
naquele momento eu chequei meu hálito para ver se o cara ia dizer, você almoçou tal coisa. Quer dizer, o cara sabia exatamente tudo sobre mim. Beleza. Daí a gente conversou, eu disse, olha, deu uma paulada aqui, eu acho que entortou, pode ter entortado um eixo, é uma boa olhar na concessionária antes de botar o carro para rodar, só trocar o pneu e botar o carro para rodar. Daí ele disse, beleza, a gente vai despachar um guincho. O que aconteceu no final da história foi que, horas depois, o guincho... daí a pessoa que fez o despacho do guincho me perguntou quem eu era, aonde eu estava, qual era o meu carro, e à 1h da manhã o guincho me ligou dizendo, eu não sei onde está seu carro, eu não estou achando. Eu pensei que eu tinha o meu Brazilian Day, né? Peguei buraco na estrada e me roubaram o carro. daí, no final da história, o que acontece? O meu carro tem sensor, que o cara conseguia saber que tinha um problema na roda, aonde que eu estava, o GPS, mas esses dados ficaram contidos no fabricante. Toda a cadeia de valor das empresas que são terceirizadas, esses dados não passaram. Então, eles não geraram valor para mim. E esse é um grande desafio, que o dado existe, de quem eu sou, o carro que era, mas aonde que o serviço estava sendo executado, simplesmente eles não chegou. Vamos adiante, Cris? A outra coisa que muda, que vocês vão ver no slide, que eu acredito que a Cris está mudando, eu juro que ela está. Acho que está devagar. Não, tranquilo. É a questão de você pensar, toda vez que você conecta, toda vez que você gera dado, você aumenta o risco. E isso é uma questão de simplesmente você pensar na resiliência organizacional e um fator inerente a isso. Né? Existe uma questão de compliance, não sei como é que fala, de compliance, e tem uma questão de pensar que você conformidade, professor Eusébio. Conformidade, obrigado. Tem uma questão de conformidade, né? Eu nunca ia conseguir pensar essa, Luiz. Você tem uma questão também legal de liability, né? De risco jurídico que você pode ter. Né? Então você tem que estar pensando sempre nisso, que tem uma série de vantagens, mas elas só vêm inerentes a risco. Vamos adiante, Cris? Ok, beleza. Então a gente já entendeu duas coisas importantes. Primeiro, essa criação do ecossistema. Segundo, como esse ecossistema gera disrupção em diferentes áreas. Agora vamos pensar o seguinte, essa disrupção é algo novo? Próximo, Cris. Não é. Se você pegar um exemplo aqui, é a indústria de refrigeração aqui nos Estados Unidos. Ela começa nos anos 1700 dinossauros, 1800 e alguma coisa. ela começa com simplesmente o pessoal pegando blocos de gelo no inverno, principalmente aqui na área aqui no Great Lakes, perto de Michigan, Minnesota, Wisconsin, pegando esses blocos de gelo, transportando durante o inverno, armazenando eles em galpões com isolamento térmico e distribuindo eles para que se chamava de cooling box, que era mais ou menos como aquele refrigerador, mas sem um negocinho em cima. Né? Quando veio as máquinas a vapor, começou a poder se produzir gelo. Então não se fazia mais a colheita do gelo no inverno, se produzia e se distribuía. Uma das coisas interessantes é que as empresas que lideravam o mercado de refrigeração nessa primeira etapa de colheita não foram as mesmas empresas que lideraram na etapa de fabricação. Mas o processo de miniaturização, que eu acabei de falar antes, também ocorreu. Que essa máquina grande ali, que você está vendo do lado dos caras buscando o bloco de gelo, ela se transformou naquela coisinha, naquele negocinho redondo ali, que é o compressor, em cima daquela geladeira ali de cima. E isso revolucionou a indústria, da qual a indústria de refrigeração passou a ser a indústria de fazer refrigerador. Westinghouse, General Electric e Companhia Limitada. Então você vê que a disrupção tecnológica de indústrias, ela não é nenhuma novidade, ela existe, e aqui um exemplo clássico é essa da refrigeração aqui nos Estados Unidos, de que você passa de steam engines, né, de máquinas a vapor, para eletricidade, e isso fez uma disrupção inteiramente de como essa indústria ela provém valor para o usuário. Vamos adiante? Então,
esse é um papo que como é que chama? O Fórum Econômico Mundial, né? Global Economic Forum, eles gostam de falar muito, que eles chamam da quarta revolução industrial, sendo a primeira baseado na mecanização, por máquinas a vapor, a segunda na produção em massa com eletricidade, a terceira na questão de automação e do advento de computação, e a quarta é esse Cyber Physical Systems, né, que eu estou chamando de sistemas físicos cibernéticos, né, que na verdade é essa mudança de uma realidade mista digital e física. Vamos adiante? Então, a diferença dessa revolução digital agora das outras que esteve antes é, na verdade, a velocidade. Imagina, esse foi um trabalho que eu fiz com meus alunos numa disciplina, que eles tinham que pensar como é que seria, o que teria ocorrido se a pandemia tivesse acontecido em 2003. Para aqueles que não se lembram, em 2003 os nossos computadores eram mais ou menos esses, e os telefones celulares mais avançados que existiam era mais ou menos esse. Foi antes do iPhone, foi antes do Facebook, eu não escolhi 2003 por acaso. Imagina quanto diferente é. Então, nesse espaço de tempo que a gente está falando, 17, 18 anos, você vê o nível de disrupção e de mudança que ocorreu. Então, a grande diferença que existe é o passo, a velocidade da mudança, muito mais que qualquer outra coisa. Vamos adiante, Cris? Tá, mas o que tem debaixo de tudo isso, né? O que está acontecendo? Vamos adiante? A primeira coisa que a gente tem que entender é a pervasiveness. O que é permeabilidade? Não é permeabilidade, pervasibilidade, sei lá. Acertei. Uhum. A Aurélia deve estar se retorcendo no túmulo hoje. Mas essa pervasibilidade que você, geralmente quando a gente pensa em contextos tecnológicos, a gente pensa em lugares avançados, a gente pensamos em contextos de autodesenvolvimento, e na verdade não. O nível de permeabilidade desse estado constante de conectividade, que realmente está ofuscando, né, blurring, está enuviando, sei lá como posso falar, as fronteiras da interação entre homem e máquina. Você vê que ela ocorre em vários lugares. Essa foto ali de baixo, que tem duas pessoas no mercado, essa eu tirei na China, no interior de Dali, no noroeste da China, e você tem duas pessoas nos seus 60 e poucos anos, a senhora vende cogumelos e outros fungos, e ela está ensinando o cliente, que também na faixa de seus 60 anos, como pagar usando Alipay, que é um sistema tipo um Pix, mas é com código de barra. Mas isso aqui já faz uns quase 10 anos que eu tirei essa foto. E o interessante é que você não vê mais dinheiro na China, em qualquer lugar que você vai. Então você tem uma permeabilidade disso que você vê nos contextos mais simples. Aquela foto ali do lado, que você vê um sinal ali de reciclagem, eu tirei em São Paulo, um projeto chamado Recifavela, que é de reciclagem dentro de favela, e eles usam uma série de tecnologias que estão dentro do celular, como WhatsApp e companhia limitada, eles têm até um ERP para coordenar o pessoal indo pegar o lixo reciclável nas casas e coisas desse tipo. E a foto ali de baixo é um mercado em Accra, em Gana. E a coisa interessante é que o mercado lá tem uma seção que não chega a ser uma Santa Efigênia, mas quase. Ele tem uma seção dedicada só para o telefone celular. Então você tem, como é que eu digo assim, os fatores básicos de sobrevivência: comida, roupa, eles têm uma, tipo, hardware, que é sei lá, ferramentas, implementos, e você tem telefone. Existe um ecossistema inteiro, como tem aí no Brasil também, mas me engana, é um nível de desenvolvimento muito inferior, em termos de desenvolvimento econômico, e você vê essa permeabilidade em todos os lugares. Vamos adiante, Cris? Então isso gera uma questão para a gente entender, que a gente começa a ter uma dependência tecnológica, que também não é novidade, né? Se você pensar, quantos de nós aqui sabe que fazer fogo sem ter um isqueiro, fósforo,
só quem foi escoteiro ou militar, no geral. Né? Porque era uma como é que chama? Uma competência que era importante para o ser humano e, na verdade, tem uma série de tecnologias que tornou isso completamente obsoleto. Da mesma coisa, se você pensar, aqui nos Estados Unidos, 99% das pessoas, se pegar um carro manual, não sabe o que fazer. Porque a disponibilidade de carro automático, ela é tão grande, né? Ela é tão ubíqua, que as pessoas simplesmente não sabem, não existe essa necessidade de você saber trocar marcha. Uma amiga minha, ela é australiana, ela teve o carro, uma tentativa de roubo do carro, quebraram o vidro, entraram e não conseguiram levar porque era manual. dela rindo até hoje, dizendo assim, é um seguro a mais aqui ter carro manual. Então o que acontece? Você vê que existe essa dependência tecnológica incremental, ela ocorre quando a gente começa a substituir uma competência, né, nossa, por uma das affordances que o ecossistema produz. E isso gera uma questão que, principalmente agora que se fala muito, dentro da ideia de inteligência artificial, que é esse paradoxo de automação e a argumentação. Quer dizer, você tem o processo que está sendo automatizado, ou seja, está sendo transferido, está sendo delegado para uma máquina, versus o processo que você tem uma parceria ser humano e máquina. E esse é um paradoxo bastante grande dentro dessa ideia de pervasibilidade de tecnologias. Vamos adiante, Cris? Mas o importante aqui, pessoal, é a gente não ficar apaixonado pela que eu chamo the shiny box, a caixinha brilhante. É a gente começar a pensar que o importante não é olhar a tecnologia, mas olhar o que essa tecnologia está fazendo. Olhar qual é a disrupção que essa tecnologia está tendo. Vamos adiante? Então, esses são, para mim, os grandes enablers, né? Não sei como é que eu falo, os facilitadores da disrupção, para mim, são três. O primeiro é essa questão de digitalização e de decoupling, né? De separação de função e forma, principalmente pela digitalização. Muito do papo que eu ouço, principalmente na Escandinávia, na Alemanha, o pessoal fica falando de digitalização como se fosse igual à transformação digital. Para mim não é. Para mim é um dos fatores. O segundo fator é essa questão de ubiquidade e de embarcamento, né, de embeddedness, de estar cada vez mais dentro de objetos. E se você vê, cada vez mais você está vendo dentro de ser humano. Você tem pessoal botando sensor, fazendo diabo. Eu acho incrível que as pessoas se disponham a isso, mas você vê isso. E a terceira, que é o mais importante, é esse fator que eu chamo de network effect, que é o efeito de rede, né? Chamado também efeito bola de neve, e o efeito de generatividade, que se você pensar por o ecossistema digital ser intrinsecamente interconectado, se tem uma série de nódulos, você tem uma complexidade combinatória que ela gera um nível de inovação completamente assim, inimaginável e não antecipado. Então você tem uma questão que esses três fatores aqui, eles geram realmente o que está fazendo a disrupção digital. Vamos adiante, pessoal? Então aqui, pessoal, é um modelo que eu fiz que basicamente tenta colocar com tudo, assim, meio que trazer as coisas juntas, né? Se você olhar na parte de baixo, você tem infraestrutura. Essa infraestrutura tem um monte de palavrinha bonita que o pessoal adora falar, 5G, Cloud, Analytics, AI. Para mim são três coisas: armazenamento, processamento e transmissão. São essas três coisas que estão ocorrendo que você tem essa infraestrutura básica. Em cima dela, você tem artefatos. E esses artefatos são os sistemas de mídia que interagem com os seres humanos e o Internet das Coisas, que são os sistemas que basicamente estão embarcados ou que estão dentro de sensores, o que seja, dentro de objetos. Essa combinação de infraestrutura e artefato permite a criação desses, que eu chamo os principais facilitadores digitais, mas que deve melhorar, que deve gerar esse enhancement, né, que é uma melhoria de processo e de produto, que deve apoiar as pessoas e o serviço.
para que, no final, o objetivo maior não é a implementação de tecnologia, mas é a criação de valor digital. Se você se lembrar da historinha do meu carro, você vai ver, ó, tinha infraestrutura? Tinha. Tinha artefato? Tinha todos esses fatores ali? Tinha. Só que, porque não foi integrado no processo, não melhorou o produto, não melhorou o processo, não melhorou o serviço, não me ajudou, e no final, toda essa tecnologia que eu tenho embarcada no carro não resolveu o meu problema. Que era o quê? Apertava um botão, largava o carro, o cara vinha e buscava. E acabou. Né? Boa noite, amor. Então você vê que esse alinhamento que é o problema. Vamos adiante, Cris. Então, por que eu tenho que dar bola para isso? Isso daqui é uma pesquisa do IND, da Suíça, que mostra que não importa qual é a indústria que você está, você vê que o risco de disrupção, ela existe. Claro que existem indústrias como mídia, que são mais prones a isso, e indústrias como energia, que são menos prones. Mas você começa a ver exemplos de mudanças de modelo de como é que se chama, de revenue, de renda, que ocorre por causa desse processo de digitalização, por exemplo, ou de embarcar a tecnologia dentro de monitores. Por exemplo, em Gana, eles agora estão fazendo um sistema de energia pré-pago, que na verdade você pega, compra um cartão como se fosse de celular, toca no teu relógio, né, contador que se chama, né, toca no teu contador e ele coloca o crédito na tua luz. Qual era o problema que resolveu? Inadimplência. Ou porque geralmente o que fazia? Você consumia energia e depois pagava. Você consumia energia, depois pagava. Ou tinha um sistema de média. Né? Então agora o sistema pré-pago é bem simples. Não pagou, cortou. E isso daí você começa a ver um nível de disrupção bastante grande também, se você pensar em fluxo de caixa. Vamos adiante? A mesma coisa que começa a ver essa pesquisa que está indo desde 2005, você começa a ver que a preocupação do impacto da disrupção digital, ela aumenta profundamente. Vamos para a próxima, Cris. E aqui também é a mesma coisa. Você vê que as pessoas começam a também começar a criticar que a própria liderança das grandes organizações, elas não estão preparadas para isso. E eu botei ali embaixo, eu realmente, esses dados estão de 2019, eu estava falando para o Mike, que é o cara que está fazendo essa pesquisa, eu quero ver os dados de 2020, 2021, porque eu acho que vai ser, assim, incrível. Essa mudança você vai ver por causa da aceleração que teve do Covid. Vamos adiante, Cris? Tá, e daí? Esse tal de, como é que é, transformação digital, que bicho é esse? Vamos lá? Para mim, transformação digital, a primeira coisa não é sobre tecnologia. Ela e também pensar digitalmente não é saber apertar botão, é resolver problemas usando as affordances desse ecossistema. Então, quando a gente pensa em transformação digital, a gente tem que pensar na transformação das organizações através da tecnologia, dos modelos de negócio, de estratégia que melhorem, quer dizer, improve, né? Melhorem a performance e, principalmente, gera valor. O objetivo aqui não é botar tecnologia, mas sim gerar valor. Vamos lá, Cris? Então, se a gente pensar, o problema aqui não é se a disrupção digital ela vai acontecer, né? É quando ela vai acontecer dentro do setor que eu estou trabalhando. E uma das coisas que você tem que estar pensando é que para você poder ter êxito dentro desse ecossistema digital, as estratégias de transformação digital elas têm que ser holísticas. Elas não podem ser concentradas numa área. Vamos adiante? E esse daqui são os 4 pecados mortais que eu vejo de estratégias de transformação digital. Isso daqui foi uma apresentação que eu fiz aqui para o fórum de CIOs aqui do meio Atlântico, que é de Washington até mais ou menos Nova York. E eu digo assim, o que eu vi disso é incrível. A primeira coisa é o foco na tecnologia, nos disruptores, que eu chamo, em vez da disrupção. É ficar olhando para a caixinha mágica, para a caixinha preta, sabe? Dizendo assim, agora nós vamos ter 5G, agora nós vamos botar inteligência artificial.
e não pensando no que, esquece a tecnologia, pensa o que ela faz, qual é o problema que ela está resolvendo. O segundo é em silo. Nós vamos pegar e vamos fazer transformação digital desse setor, daquele setor. Para bolas, se o ecossistema ele é interligado, ele é conectado, ele é em rede, você está indo exatamente contra um dos maiores fatores, que é a generatividade que existe dentro dele. A outra coisa é que, e para a gente que cresceu no Brasil, a gente entende muito bem disso, que a disrupção digital não é a única fonte de disrupção. E antes da pandemia, quando eu escrevi isso, eu dizia, por exemplo, troca de governo, plano Collor, plano cruzado, plano Diabo A4, né? Quer dizer, mudança de regime, crise econômica. E agora tem mais uma, pandemia mundial. Né? Então você tem que também estar pensando nisso, que tem fatores externos que também são disruptivos. E a última grande pecado, para mim, é essa falha de jogar a tecnologia e não pensar no processo de mudança organizacional. E muitas vezes esse processo de mudança organizacional ele é completamente ignorado. E você não olha entre ele com um sistema sociotécnico. Você olha simplesmente com um sistema tecnológico. E isso é um pecado que vai direto para o inferno sem escala. Vamos adiante, Cris. Então, quando você começa a olhar as grandes desafios que existem de transformação digital, você começa a ver ali, adaptação da organização, da estrutura organizacional, né, botar processos de contínuo, de melhoria, pensar no alinhamento de tecnologia e processo. Né, basicamente, você está vendo processos organizacionais, processos comportamentais, você não está vendo nada de tecnologia. Vai mais adiante, Cris. Né, você começa a ver que existe, na verdade, um gap entre as capacidades organizacionais e as individual skills. Também digo capacidades individuais. Sei lá. Ruas, tá... Habilidades, obrigado. As habilidades individuais e as capacidades organizacionais. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Vamos adiante. Por quê? Se você olhar a maior mudança que existe dentro do espaço de trabalho digital, ela em qualquer pesquisa que você olha, é a velocidade, a cultura, a velocidade que as coisas ocorrem, né, a velocidade de mudança, a cultura que existe na organização, o nível de flexibilidade que completamente muda. Por quê? Pela própria fluidez desse sistema físico cibernético, que ele é distinto. Vamos um pouquinho mais adiante, Cris? Eusébio, prefere que a gente pergunte no final? É melhor, que daí eu já estou quase no fim. Que agora só tem mais 2, 3 slides e já foi. Cris, tá mudando? Agora foi. Então, uma das questões que você vê aqui, nas capacidades organizacionais, essas são as 6 que eu consegui, numa pesquisa que a gente fez, para desenvolvimento basicamente da força de trabalho. Você tem essas características que são alinhadas ao ambiente digital, que você ter o engajamento dos usuários no processo de cocriação de valor. Pensa, por exemplo, num carro como o Tesla, né? Olha a diferença que existe num carro como o Tesla, do engajamento com o usuário, né? Porque um Tesla, para mim, não é muito diferente de um iPad. Você faz update de software, você começa a botar coisa nova, você começa a mudar, né? Quando você pega o carro, te lembra daquele Kia do Becker, no curso? Né? Ele saiu da concessionária, morreu ali, né? Quer dizer, e acabou. Então não tem mais, entendeu? Quer dizer, você tem um processo agora de conexão constante com isso. Mas você tem 3 coisas que são muito importantes aqui. A primeira é que a empresa ela precisa ter esse hyper awareness, tem que estar ligadona. Eu acho que essa é uma boa tradução. E você tem que estar usando isso para poder fazer um processo de antecipatório de decisão. E isso não é novo. Eu me lembro do Lescar, nos anos 90, falando da raposa do deserto, a ideia de velha estratégia, como é que chama? Inteligência competitiva, né? E falando exatamente a mesma coisa. A diferença
é que lá era Fusquinha, agora a gente está de Ferrari, em termos de capacidade tecnológica para fazer isso. Mas as outras duas coisas que você tem aqui é esse processo de agilidade operacional, de inovação constante e também dessa flexibilidade que tem que ter no modelo de negócio. A coisa que é interessante, eu tenho visto muito que eu chamo de teatro de inovação. O que é o teatro de inovação? Você contrata um facilitador que vai lá na empresa, faz um workshop de 3 horinhas, depois você enche os caras de uísque com os salgadinhos, e daí a partir de amanhã nós somos inovadores. Você mudou a cultura da organização num workshop de 3 horas. Óbvio que não, mas você tem muito desse teatro que existe dentro das organizações. Um processo de mudança organizacional demora anos. Eu fiz um projeto no verão daqui, em julho de 2019, na Nova Zelândia, que era para um banco grande, que a gente estava fazendo um processo de data plumbing, que mudava completamente o processo de crédito, de análise de crédito para pequena e média empresa. O problema não era a tecnologia, fácil. Tecnologia a gente fez assim, com os olhos fechados. O problema foi, pessoal, os gerentes de conta de banco, né, querer mudar o processo deles e o risco que eles estavam pensando que ia tirar o emprego deles. Porque o processo de análise de crédito que demorava 4 semanas, com esse sistema novo de data plumbing, demorava 3 dias. Então, e o fator humano que foi o fator pesado. Vamos adiante, Cris? E da mesma forma, para você poder ter essas capacidades organizacionais, você tem que ter habilidade individual. Dessa habilidade individual, ela se divide em 2 partes. Uma parte técnica, que é basicamente entendendo uma série de coisas da tecnologia. Não necessariamente você precisa ser um tecnólogo, mas você tem que entender, ao menos, o que é. Sabe, quando alguém fala de blockchain, que diabo é isso? Não precisa saber os detalhes, mas ter uma ideia, uma noção do que é isso. Mas o outro lado é essa área que é muito mais o que a gente chama de soft skills, que é a questão de comunicação, porque você está muito mais interligado, é a questão que eu chamo de civilidade digital, você entender fatores éticos, fatores de comportamento, de privacidade que existe nisso. Você tem uma série de fatores aqui que ela se torna importante. Então, esse conjunto de habilidades, elas que são, na verdade, o que vai foster, né, o que vai poder desenvolver essas competências, essas capacidades organizacionais, que, na verdade, ela é uma mistura do sistema sociotécnico, e não simplesmente pegar e botar tecnologia. Vamos para o último, Cris? Então, basicamente, o papo que eu queria falar hoje era isso, que o desenvolvimento desse ecossistema ubíquo digital, ele cria uma série de oportunidades e também uma série de desafios. E que esse processo de disrupção ele é revolucionário por causa do passo, por causa da flexibilidade, da fluidez dele, né? E que as estratégias que a gente tem que estar tendo, elas têm que ser estratégias holísticas. Elas não podem ser estratégicas focadas na tecnologia, ignorando que a empresa ela é um sistema sociotécnico. E se a gente quer, na verdade, gerar essas capacidades que geram vantagem competitiva, né, você tem que estar pensando em 2 coisas. Uma não é na colocação de tecnologia, mas no desenvolvimento dessas capacidades, focando em 2 coisas. Uma é na criação de valor e a outra a geração de outcomes, que outcomes seriam resultados, mas não do ponto de vista financeiro, muito mais amplo. E era isso.